Olá, bom dia! Passou bem de ontem para hoje? Como que foi? Conseguiu realizar todas as atividades? Meu nome é Débora e hoje eu vou ser a professora que vai dar continuidade da aula de ontem. Vocês se recordam? Ontem nós vimos formas geométricas e o tangram. E o que será que nós vamos aprender hoje? Vem comigo? Hoje, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre as ruas, que cada rua é de um jeito. Nós também vamos ter chuvas de ideias sobre ruas e sobre ladrilhos. E na apostila nós vamos da página 57 até na 61. E a tarefa vai ser uma pesquisa muito bacana que você vai realizar. Vamos lá? Agora nós vamos ter uma história. Essa história é um pouquinho da tarefa que vocês realizaram. Chama assim: Quer conhecer a minha casa? Vamos lá? Essa história é do Jonas Ribeiro. Vem, professora Rosângela, contar essa história pra gente. Olá, crianças. Vocês estão bem? Hoje eu fui convidada para ler um livro para vocês. Vocês estão na minha casa. Minha casa tem muitos livros. Eu escolhi o livro de Jonas Ribeiro. Quer conhecer minha casa? Vamos lá conhecer a casa deste menino aqui? Que bom que você veio. Antes da gente brincar, venha conhecer minha casa. Esta é a sala, este é o gato. Ele vive deitado no sofá. Aqui é a cozinha. Minha mãe está fazendo um bolo. Ela adora cozinhar. E aí na sua casa, quem gosta de cozinhar? Este é o meu quarto. E os brinquedos estão no chão. Daqui a pouco vou deixar tudo em ordem. Vocês também precisam guardar os brinquedos quando tirarem do lugar. Aqui é o quarto dos meus pais. Eu adoro deitar na cama deles. É uma cama gigante, dá até para brincar de navio. Este é o banheiro. Eu gosto muito de tomar banho e escovar os dentes. E este é o meu quintal. Este é o meu pai. Ele está regando as plantas e as flores porque elas estão com sede. Olha aqui, tem até um balanço de pneu. Que lindo livro este, não é? Então, crianças, um beijo. Que bacana a história, né, que a professora Rosângela contou. E você conheceu um pouquinho da minha casa? Da minha casa não, né? Da casa do Pedro. Ele contou cada espaço que ele tinha dentro da sua casa. E na sua casa, qual foi o espaço que você desenhou? Essa era a nossa tarefa. Quando a gente pegou a página 57 da apostila, a Tereza, ela está aqui, nessa casinha. E ela deixou um versinho para você. Alguém leu? Então eu vou ler para vocês, vamos lá. Esta é a minha casa. Para mim é a mais bela. Aqui tenho o meu cantinho e sou muito feliz nela. Olha que bonitinha essa quadrinha que a Tereza fez para falar um pouquinho da sua casa. Você percebeu a rima? Vamos de novo? Esta é a minha casa. Para mim é a mais bela. Aqui tenho o meu cantinho e sou muito feliz nela. Muito bem, bela e nela. Elas são parecidas, elas formam rimas. Para a Tereza, a casa dela é a mais bela que existe na rua. E a sua? Como você fez o seu desenho? Qual foi o seu cantinho preferido? Ele tinha o formato de círculo? Ele tinha o formato de um quadrado? O formato do retângulo? Ou era do formato do triângulo? Ou era uma forma bem diferente que a gente ainda não viu? Você desenhou? Colocou as coisas que tem dentro do seu cantinho? Mandou a foto para sua professora? Parabéns, você cumpriu muito bem a aula de hoje. Agora, nós vamos falar o seguinte, a casa, ela fica em que lugar? Muito bem, na rua.
A rua passa, fica ali, e do lado tem a sua casa, tem a casa da frente, tem a casa do lado. E assim a gente vai fazendo, compondo a rua. Na rua também tem o quê? Tem mercado, tem farmácia, tem árvores, tem carro. O que mais que você lembra que tenha na rua? A rua, ela tem um monte de coisas que a gente às vezes até esquece. Vamos ver um pouquinho? Então, olha o título da nossa aula hoje, olha. Cada rua é de um jeito. Cada rua é de um jeito. Você reparou? Vem comigo, olha lá. Você já deve ter observado que cada rua é de um jeito. Há ruas largas e outras estreitas. Há ruas com muitas ou poucas moradias. Algumas têm muitas árvores e outras não têm nenhuma. Existem ruas com pouco movimento e ruas com muito movimento. Há ruas asfaltadas, de terras ou de pedras, e há também ruas somente para compras ou lazer. Você já reparou que na rua da sua casa se tem muita árvore ou pouca? E o movimento de pessoas? E o movimento de carros? Tem muitas lojas? Quando você vai no centro, que a mamãe fala assim, vamos lá na praça comigo. O que acontece? É cheio de lojas e poucas moradias. Por isso que aqui o texto fala, cada rua é de um jeito. Vamos mais. Na apostila tem essa página, que vai mostrar pedacinhos de cada rua. Olha essa rua. Essa rua, ela quase não tem árvores. Tem algumas casas aqui e lá no fundo tem muitos prédios. Quantas pessoas que moram aqui, né? E quantos carros estão passando nessa rua? Olha lá, nenhum. Agora, olha essa rua. Dá para contar quantos carros que tem aqui? São vários, né? Mas olha a vegetação que tem. Ela, apesar de ter muitos carros, ela tem muita vegetação, tem muitas árvores. Olha a diferença dessa vegetação para essa rua aqui, que só tem um pouquinho. Já essa rua, ela parece algo mais antigo. Olha o estilo da rua. Ela não tem asfalto. Ela parece que é feita de pedras, parece não, ela é feita de pedras. E olha as casas, quase não tem calçada. A calçada, olha, bem estreitinha. Quando será que essa rua foi feita? Vamos pensar um pouquinho? Agora, essa rua aqui, olha aqui, ela é feita de terra, muito bem. E há poucas moradias, não tem tantas, tem até terrenos baldios. E as árvores, olha, ainda continuam poucas. Já essa rua aqui é bem parecida com a nossa, que é do centro. Ela tem várias pessoas, tem várias lojas, em cima até parece que tem moradia, mas o que predomina são as pessoas e as lojas. E se a gente parar para pensar, ainda está faltando vegetação. E tem rua que é para o lazer. Olha que delícia! Esse lugar aqui é o MASP, fica em São Paulo, é um museu. Aqui em Barretos nós também temos um museu. Você já visitou? Quando passar a pandemia, aproveita para visitar. Tem um lá no centro e tem um lá no Parque do Peão. 2 museus que contam um pouquinho da nossa história. Tem rua de lazer para levar a gente até um clube. Você já frequenta os nossos clubes aqui da cidade? Para levar numa piscina. Então, as ruas, elas servem para moradias, elas servem para andar de carro, para nós transitarmos a pé e, além disso tudo, ainda levar para o lazer. Você conhece essa rua? Olhando assim, parece que a gente já viu, mas não sabe aonde. Mas eu vou dar uma dica. Repara aqui nesse cantinho. É uma igreja. E aonde fica essa igreja?
Muito bem, lá no centro. Essa igreja é a matriz. Aqui, olha, fica o nosso calçadão, onde tem um monte de lojas. Aqui é uma rua, olha como essa rua, nesse pedaço da igreja, ela é bem arborizada. E também tem vários prédios e muitas casas. E olha as ruas. Essa rua aqui da igreja, ela é a 18. Essa outra aqui, que mal dá para ver, é a 20. Mas essa aqui, que a gente vê ela inteirinha subindo, é a Rua 22. Você já passou por ela? Ela tem um prédio bem na esquina. E aqui é um clube chamado Grêmio, a sede social dele. Aqui é uma outra rua de Barretos. Você consegue ver aonde ela fica? Ou imaginar? Parece que olhando assim não dá. Mas olha que bacana. Ela é feita em semicírculo. Olha aqui essas ruas. Essa rua aqui, olha, parece que ela cobre aqui, ó, o bairro inteiro. Fica a cidade de um lado e o campo do outro. Apesar que aqui está sem a vegetação, mas a hora que a vegetação ela cobre, fica tudo verdinho. A referência aqui para nós é esse predinho aqui, olha. Esse prédio fica próximo ao shopping. Ah, agora você se localizou. Muito bem. Esse bairro fica perto desse prédio que fica perto do shopping. Esse bairro feito em semicírculo é o Sítio Barretos, aqui de Barretos. Essa avenida, com certeza, você já passou por ela. Ela é chamada de Avenida dos Coqueiros. A nossa maior referência é quando nós olhamos os coqueiros ao longo dela inteirinha. E ela foi projetada para trazer essa beleza tão peculiar para a nossa cidade. Essa já é a rua de entrada da nossa cidade. Ela traz uma marca muito importante, a nossa bandeira. A nossa bandeira, ela fica hasteada bem lá na entrada. Aqui, a nossa bandeira, ela tem um círculo e dentro dela tem um mapa do estado de São Paulo. E dentro da estrelinha significa que é a cidade de Barretos. Essa outra rua fica no campo. Por quê? Para chegar até nas fazendas, nos sítios, no rio, há necessidade de ter o quê? Uma rua. Olha como a rua é importante para nos dar acessos a todos os lugares. E esse aqui são os prédios. Até para chegar em qualquer prédio, há necessidade de ter uma rua. E quantas pessoas atende uma mesma rua? Parece ser pequenininha, mas cada pessoa que mora aqui também precisa passar por ela. Agora, nós vamos cantar. Eu adoro essa música. Com certeza, a sua mãe, a sua avó, o adulto que está com você, em algum momento cantou para você. Ela é uma canção de ninar. As crianças gostam muito. Chama Se Essa Rua Fosse Minha. O que será que eu faria com ela? Vamos ver? A professora Rosângela também veio contribuir com essa parte da nossa aula. Professora Rosângela, por favor, se essa rua fosse minha. Olá, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Hoje eu vou falar de uma cantiga popular e vocês devem conhecer. Vamos lá? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama Solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou o meu coração. Sabe o que o anjo falou para mim? Se eu roubei o seu coração, é porque eu te quero bem. Se eu roubei o teu coração, é porque roubaste o meu também. Linda essa canção, não é? Sabe o que você pode fazer? Pedir para sua mamãe cantar com você. Um beijo e até a próxima! Que bacana, né?
A professora Rosângela, ela nos ajudou a entender um pouquinho da música. Ela fez numa forma de encenação. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Vamos ver um pouquinho, mas agora nós vamos ver de uma forma diferente. Nós vamos precisar do caderno. Então eu gostaria que você pegasse o seu caderno, pegasse o seu lápis e hoje nós vamos escrever essa quadrinha, Se Essa Rua Fosse Minha. Quando tem a música Se Essa Rua Fosse Minha, nós podemos escrever Se Essa Rua Fosse Minha. Quantas palavrinhas tem? Então vamos contar quantas palavrinhas. Se essa rua fosse minha. Temos 5 palavras. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se essa rua fosse minha. Quando a gente fala o se essa rua, se... Qual é a primeira palavrinha? Se. Muita gente pode achar que é o C, mas ela vem de uma outra letrinha, o S. Talvez o adulto que estiver com você na sua casa vai falar assim, sa, se, si, so, su. Mas o C é o S com o E. Não é o sa do sapo. O C, essa rua, é o S com o E. Então vamos marcar ela. Ó, C saiu daqui e passou para cá, ó. C. Agora, essa rua. Ainda não escreve, só observa. Eu quero muito que você observe. Não escreva ainda. C. Agora nós vamos escrever essa. Essa. Você consegue descobrir aonde está escrito essa? Esse sorrisinho, a hora de começar, que a gente puxa um pouquinho para identificar o som, que é importante para você. Olha lá. Essa. Aqui não era o C, o S com E? Olha aqui. Essa. É o Sá. A gente tira daqui e põe aqui. Agora vamos ler. Põe o dedinho, ó. C, essa. Agora aqui, o que vem? Rua. Você já consegue identificar onde está o rua? Ru. Olha, parece que ouvimos o U. Ru. Dessas palavrinhas, qual tem o U? Muito bem, olha aqui, ó. Rua. Então, a gente não precisa se preocupar em ler, em ensinar o babebi bobu. As nossas crianças já conseguem identificar som. E às vezes nós questionando, fazendo perguntas, o que elas vão fazer? Demonstrar tudo o que elas sabem. Olha aqui, ó, rua. Olha lá, se essa rua, agora ficou fácil, fosse, F com O, se essa rua fosse. Aqui tem um S, aqui tem 2 S, por quê? Muito bem, igual do RR. Como ele é um S forte, ele vem aqui com 2 S. Se essa rua fosse, agora ficou fácil, minha. Vamos ler agora? Se essa rua fosse minha. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Aí no caderno nós vamos fazer o registro agora. Mas espera um pouquinho que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente escreve, a gente coloca eles em quadradinho, cada palavra num quadradinho? O que vocês acham? Não colocam. Olha lá, a gente não separa por quadradinho. Nós escrevemos sem os quadradinhos. Olha aqui. Se essa rua fosse minha. Olha os espaços imaginários. Agora sim você pode fazer o registro no seu caderno, sem nenhum pedacinho. Ela escrita inteirinha na lousa. Dá uma pausa e continue. Agora, se essa rua fosse minha, o que vem depois? Eu mandava ladrilhar. Eu
mandava ladrilhar. Qual é a palavra que está escrito eu? Eu. Ficou muito fácil. Não. Com certeza. Olha aqui, ó. Eu. Então, vamos começar por aqui. Eu mandava. Aqui é o L com A. O que nós vimos? Lá. Olha a boquinha fechando e abrindo. Ó. Eu mandava. Mandava o quê? Ficou facinho. Ladrilhar. Tem criança que vai ouvir só a vogal e vai identificar, porque ela vai identificar o A, o I e o A. Ela vai ler ladrilhar e vai ficar. Eu mandava ladrilhar. E aí, na hora de registrar no caderno, como que fica esse registro? No caderno, eu posso escrever cada palavrinha num quadradinho? Não posso, eu tenho que escrever na linha retinha. Então, eu tenho que tirar todos os espaços. E vai ficar, eu mandava ladrilhar. E fica esse registro. Dá uma pausa, copia, sem errar. Vamos de novo? Pula uma linha. Agora, o que será que vem? Nós escrevemos, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Agora vem, com pedrinhas de brilhante. Pedrinhas, P-E. Agora o dri. É o D, olha lá, igualzinho de ladrilhar. Pedri. E que letrinha é essa que faz a minha língua tremer? Ladri, é a letrinha R. Pé, dri, qual é a vogal? Dri, é a vogal I. Pedrinhas. Quando a nossa boquinha faz um nhá, nós já sabemos que o som é fonético, ele sai pelo nariz. Então, nha. Essa letrinha N, ela vai compor esse nha. Só que se eu colocar pedrina, não vai formar pedrinha. Antes do A, precisa de uma outra letrinha. A letrinha H, ela dá esse som. Pedrinha, galinha, pedrinha. Mas é pedrinha? É uma pedrinha? Não, é pedrinhas. E puxa o S, olha lá. Pedrinhas. Pedrinhas do quê? Pedrinhas de brilhante. Pedrinhas de brilhante. Eu posso escrever desse jeito no caderno? Eu não posso escrever assim. Como eu tenho que escrever? Vamos lá, vamos pensar para escrever no caderno. Aqui, ó, pedrinhas. Eu tenho que colocar cada letrinha em um quadradinho? Não preciso. Olha lá, essas letrinhas que estão aqui, todas, cada uma em um quadradinho, elas podem cair e aqui ela vai escrever, ó, no caderno. Ó, pedrinhas de brilhante. Quer dizer que nós já sabemos que na linha cabe pedrinhas de brilhante. Mas eu preciso desses quadradinhos em volta dessas palavras? Não, repare que esses quadradinhos, ó, eles caem. Olha lá, pedrinhas. Então, eu vou escrever no caderno. Pedrinhas de brilhante. Pedrinhas de brilhante. Por que que vem essa parte, ó? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Vamos ver? Olha aqui, esse quadradão agora está todo junto. Vamos lá ler? Para o meu amor passar. E eu posso fazer no caderno desse jeitinho que está aqui dentro desse quadrado?
não preciso desse retângulo. Eu não preciso desse retângulo para escrever. Na hora de escrever, olha lá, esse retângulo não tem necessidade. Eu escrevo direto, ó, para o meu amor passar. Nós escrevemos as quadrinhas. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Essa rua é uma rua muito especial. Ela está brilhando, mas não é por causa do brilhante. É por causa... Muito bem, é por causa da chuva. A água forma um espelho. E aqui a gente percebe que não é de asfalto essa rua. Do que é essa rua? Muito bem, ela é de pedras. E é muito importante. O que tem as ruas? O que é uma rua? Você já parou para pensar? Primeiro, ela serve para o urbanismo, para as pessoas, para os carros, para dar acesso à moradia, para dar acesso para uma fábrica, para um lazer. E ela também serve para a urbanização. Normalmente, quando tem uma fábrica, quando tem uma loja, em torno dali começam a crescer outras casas, outras lojas. Então, isso ajuda a expandir. Quanto mais cresce uma rua, mais a cidade cresce também. O trânsito. O trânsito ele acontece naturalmente. Não é só o trânsito envolvendo carros, caminhões, moto. É o trânsito também de pessoas. Tudo que transita pela rua. Tem ruas que são só para carros. E também tem algumas que facilitam a nossa vida. Ela também dá acesso a parques, a lazer, a diversão, como quando a gente vai num termas, quando nós vamos num passeio. Então as ruas não são só para a gente se locomover de um lado e para o outro, ela também serve para acesso a um monte de coisas. Nós também temos a segurança viária. Enquanto esses carros aqui trafegam e nós não podemos atravessar, nós temos essa plataforma que nos ajuda a ter um acesso de um bairro no outro, como acontece no São Francisco. Para ir de um lado do outro da cidade, todos utilizam uma plataforma. E ele também serve o acesso à habitação, às pessoas que moram ali. E para manutenção, porque as ruas também estragam e é necessário cuidar delas, assim como às vezes tem que sinalizar para ter cuidado com o pedestre, para ter cuidado para não buzinar. Por quê? Porque senão um bagunça o outro e a gente precisa organizar. Por isso que a manutenção também inclui o quê? Os faróis. Lembra quando você fala ficou vermelho, tem que parar, verde, pode continuar. E a cidade inteirinha cresce quando uma rua cresce. Então, o que é rua? Ela serve para toda a cidade, para todas as pessoas. O que é uma rua ladrilhada que conta na nossa poesia, na nossa música? Eu mandava ladrilhar. Antigamente existia asfalto? Não existia. O asfalto foi criado muito recente. Então, a maioria das ruas, elas eram feitas de pedras. E eram pedras que eram colocadas uma ao lado da outra. Olha aqui. Essas daqui são colocadas arrumadinhas. Essas daqui, conforme foi dando, foi colocando. Olha aqui. Quando passou o tempo, eles perceberam que se colocassem as pedras numa posição diferente, daria o sentido de uma mão ir e de uma mão voltar. O que é isso? Um carro para um lado, o outro voltando. Olha aqui, só a posição da pedra faz um caminho, olha, traça um caminho. De um lado sobe, do outro lado desce. Tem ruas também, como eu já expliquei, essa de Pelotas, que ela só foi colocando pedras, só para ter um lugar para a gente poder passar. Olha aqui, essa também é de Minas Gerais, também é desse jeito. Essa rua aqui é de Santos, é a 15 de novembro. Olha como ela começa. Ela começa em forma de círculo e depois dali sai várias ruas. E também tem o ladrilho mais recente, que são esses de cimento. Tem muitos lugares que optam, em vez do asfalto, colocar o cimento.
Assim como tem estradas, olha, aqui ó, é uma forma geométrica e aqui já é outra. E também tem calçadas de ladrilhos, calçadas que são feitas de pedrinhas. Olha que bonita essas pedrinhas. Ela forma o calçadão de Copacabana. E ele tem esse formato de ondas, como se estivéssemos mesmo na beira da praia. Lá também, na Vila Isabel, tem essa calçada que tem notas musicais. Ela foi inspirada no samba que a cidade gosta. Então, cada nota dessa compõe a música que eles gostam do samba. As calçadas também ganham esse tipo de ornamentação. Olha essa calçada de pedra, que linda! Essa daqui é feita já com os ladrilhos, como se fosse um piso, que também vai formando formas geométricas. Então, o ladrilho é quando a gente pode usar pedras, pode usar o diamante, como a gente pode, além das pedras, usar um piso para compor um cenário diferente. Aqui, ó, o calçadão do Rio de Janeiro tem pedaços de pisos de granito e ao mesmo tempo tem as pedrinhas em voltas. E como essa oficina em São Paulo, que foi criada calçadas pelas crianças. Em São Paulo também tem esse tipo de ladrilho, feito com o piso e feito com pedras, que formam o mapa do estado de São Paulo. Ou quando as calçadas são só para decorar, com formas geométricas também. Olha aqui, fazendo um zigue-zague. Só através de um triângulo que foi colocado da cor diferente. E os ladrilhos também estão o quê? Estão nos muros, nas paredes. Olha que legal essa menina fazendo esse ladrilho. E olha aqui que bacana, feita com azulejos. Então não precisa ser só com pedras ou com piso. Pode ser pisos quebrados que nós vamos montando. E olha que bacana que ficou essa mesa. Olha aqui ela fazendo outra. Ela desenha ó, o que ela quer e depois vem compondo as pedrinhas, vem colando, olha. Ela fez aqui ó, a voltinha branca e depois foi colorindo com o verdes, vários tons de verdes. Aqui a voltinha ela fez laranja e aqui dentro azul, branco. Então ela brinca com as cores quando é ladrilho. Olha essa mandala que linda. Não dá vontade de ter uma dessa na parede? Tão colorida. E olha aqui, até os números da casa pode ser feito com ladrilhos. Agora chegou a sua hora. Lá na página 59, a rua da minha casa. Essa vai ficar de tarefa, você vai fazer o desenho. Olha lá, você observou a rua onde fica a sua casa? O que você notou que não tinha percebido ainda? Você viu muitas ou poucas casas? Elas eram parecidas? Como era o chão da rua? Desenhe a rua onde você mora. Então, tente reproduzir certinho as casas, o comércio, se tem árvores. Tenta desenhar cada detalhe. Olha aqui, tem gente que fez até cartaz, usando o quê? Olha, figuras de revista, de livros, desenhou. Olha que bacana. E tem gente que brincou de ser princesa, fez com tecido um chão lá na sua casa como se fosse a rua, para poder brincar da musiquinha Se Essa Rua Fosse Minha. E tem gente que aproveitou a casinha de bichos, lembra que nós vimos esses dias? E ó, ontem, né? E colocou o quê? A rua de brilhante. Olha que criatividade. E essa daqui utilizou as formas geométricas, olha que bacana. E fez a rua da sua casa. Agora vai ser a sua vez de fazer o ladrilho. Essa também vai ficar de tarefa, olha lá. Se essa rua fosse minha. Eu tenho dois exemplos aqui, ó, de pessoas que fizeram a sua rua de ladrilho, olha. Olha essa outra. Então, o formato da rua é você que decide como você vai fazer. Por isso que nós pedimos os papeizinhos cortados, olha. Então, pega esses papeizinhos e você vai compor a sua rua de ladrilho, usando uma cor sim e outra não. Até com revista fica muito bonito essa atividade. Não importa, qualquer papel que você usar, vai ficar muito bacana.
E também tem a nossa pesquisa, então vai ficar um desenho, vai ficar a rua de ladrilho e essa pesquisa. Essa pesquisa da página 62, você não vai fazer ela inteira, só um pedacinho dela aqui, mas é facinha, olha aqui. Você vai identificar o nome da nossa cidade, o dia do aniversário, o número de habitantes e quantos anos Barretos tem. Não precisa se preocupar, é o que você encontrar. O nome da nossa cidade você já consegue fazer sozinhos. Agora, qual será o dia do aniversário de Barretos? E quantos anos será que Barretos tem? Então, isso aí é importante para amanhã. Já deixa tudo arrumadinho e faça suas anotações. Pode fazer na apostila? Pode. Pode escrever aqui na apostila. Se estiver certinho, você não apaga. Amanhã, quando a professora for explicar, se não bater os dados, se quiser, pode apagar. E as dicas para a família? Roda de conversa. Gente, eu lembro quando eu era criança, que a minha avó, ela sentava com a gente e ela contava um monte de casos. E um dos casos que ela contava eram histórias que ela tinha vivido. Cantar a música em casa e contar como eram as nossas ruas antes do asfalto. Como será que eram as brincadeiras antes de ter o asfalto? E observar bem a rua da sua casa e a rua principal do seu bairro. O que é igual e o que é diferente? Agora eu vou dar uma dica muito bacana que eu gostaria que vocês fizessem. Se essa rua fosse sua, como ela seria? Faça um vídeo nos contando sobre a sua rua imaginária. Mande para a sua professora. Ela vai adorar saber como seria a sua rua imaginária. E nós ficamos por aqui. Hoje a nossa aula foi muito interessante. Faça a sua rua de ladrilho, pensa na sua rua imaginária e contribua com a gente. Muito obrigada, gente. Até mais.